Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Victoria é da Bahia e é advogada. Quando ela tinha 8 anos de idade, ela teve uma pneumonia muito forte. No hospital, ela foi dada como morta por 15 a 20 minutos e teve uma EQM. Só que na sensação dela, a EQM durou o dia inteiro. Como temos feito, dividimos a entrevista em 2 partes, ambas publicadas hoje. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Boa tarde, Victoria. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde está falando, o que você faz e, com relação à experiência em si, por favor, nos detalhe o máximo que você puder, porque é muito importante para todos nós. Muito obrigado mais uma vez, desde já, e a palavra está com você. Boa tarde a todos. Meu nome é Victoria Fernandes, eu tenho 22 anos. Eu falo aqui de Vitória da Conquista, Bahia. Eu trabalho com o Banco do Brasil, na área jurídica do Banco do Brasil, representando no escritório de advocacia. Então, estar aqui hoje nesse canal, para mim, foi um marco, tendo em vista que, anteriormente, eu sempre poupei de falar da experiência que eu tive, que foi um EQM, aos 8 anos de idade. Porém, assistindo essa semana um vídeo de um documentário de uma mãe que relata uma criança que teve o filho dela, e foi quando eu conheci o canal, Afinal que Somos Nós, e me deu uma abertura, na verdade, uma coragem de poder compartilhar a minha experiência, que foi muito nova e que até hoje me restam algumas dúvidas, alguns pontos que ainda preciso buscar respostas, né? Eu tinha 8 anos de idade quando eu tive esse EQM. Na minha cidade estava tendo muita crianças, na verdade, pessoas tendo muita pneumonia, né? Uma baixa imunidade, enfim. E eu fui uma dessas crianças que tive uma pneumonia bem severa. Eu fiquei internada 12 dias no hospital. Quando eu estava internada nesse hospital, eu tinha de acompanhante de quarto uma outra criança, né? Ela tinha basicamente a mesma idade que a minha. E ela estava bem mais, com mais complicações do que a minha. Ela suava muito, ela estava bem mais debilitada. E eu sempre tive visitas da minha família, enfim. Até o 7º dia, eu estava estável no hospital. Eu só tomava banho de bacia, bebia água no algodão, porque até então, nos exames, não tinha nada especificando o que estava acontecendo com o meu corpo, por que meu corpo estava daquele jeito, enfim. Diante do próximo 7º dia, 8º dia, eu comecei a decair mais, ficar mais debilitada, ter mais febre, enfim. No 11º dia, foi quando tudo aconteceu. Eu fui dada ali verbalmente pelos médicos como morta durante 15 a 20 minutos. Só que a minha experiência do EQM, na minha visão, ela durou mais do que 15 a 20 minutos. Ela durou, quase um dia inteiro, né? Nesse espaço magnífico que eu vivi. Eu me lembro perfeitamente que eu estava em um corredor escuro, e quando eu caminhava, esse corredor se clareava mais e mais. E quando eu cheguei no final do corredor, eu vi uma visão que eu nunca vou esquecer, que foi um lugar muito bonito, muito claro, muito sol. Tinham animais, mas eram animais diferentes que eu já tinha visto aqui na Terra, e até hoje, jardins e muitas pessoas. Ao longo do tempo que eu fui caminhando nesse jardim, eu vi e conversei com pessoas que haviam falecido muito antes de eu nascer da minha família, que eram irmã da minha avó, mãe da minha avó, no caso, então, vó da minha mãe, minha bisavó, então, sim, pessoas que eu nunca tive contato, porque, obviamente, faleceram antes que eu nascesse. E enquanto eu estava andando, uma senhorinha se encostou em mim, e ela se apresentava como a avó dessa criança, que estava se aproximando de mim também, junto com ela. E essa criancinha me deu um abraço, nós brincávamos muito,
Só que teve um momento que a gente parou de brincar e ela só me deu um recado, que pedisse para avisar para a mãe dela que ela estava muito bem, que ela estava feliz e que ela estava com a avó dela. E esse foi o recado que ela me deu. Nós não tivemos mais contato na minha experiência. E eu fui seguindo esse jardim muito bonito, com muitos animais. Enfim. Foi quando eu vi algo que era extremamente grande, um ser muito grande, no qual eu não identificava rosto, no qual não identificava nada, era apenas o pescoço para baixo. Só que do pescoço para baixo era algo muito iluminado, era panos brancos, era algo muito lindo de se ver, assim, tudo muito iluminado, enfim. E ele pegou na minha mão, né, esse ser pegou na minha mão e me encaminhou junto a uma mesa de vidro, uma mesa muito recheada de frutas, uma mesa que tinha um livro enorme sobre a mesa aberto. E dentro dessa mesa sentavam outras crianças, mas eu não conseguia identificar quem eram essas crianças, elas não falavam comigo também. E nós começávamos a comer essas frutas, parecia que estava muitos anos sem comer, enfim. Só que nessa mesa existiam 2 vasilhas de inox, bem recheadas de uvas verdes e uvas roxas. E aí foi quando esse ser disse assim: quando você voltar ao encontro da sua mãe, peça para que ela compre uvas roxas e uvas verdes para você comer. Pronto. Deu esse recado, lá mesmo continuei comendo. Eu vi um livro muito grande, mas não consegui identificar esse livro. Enfim, uma mesa muito bonita, algo que parecia ser assim, muito eterno e duradouro, muito feliz, na verdade. Parecia um local muito feliz. Só que, automaticamente, quando eu estava nessa mesa, pareceu que abriu assim, uma porta e eu consegui ver o que estava acontecendo lá embaixo. Foi quando eu vi a minha mãe, né? E minha mãe estava dentro do hospital, ajoelhada numa árvore que estava no meio do hospital, e ela falava assim: Deus, se for para você levar minha filha, leve a mim, porque eu não suportaria ficar sem minha filha. Então, foi no momento que esse ser pediu para que eu levantasse da mesa e falou assim: olha, minha filha, está na hora de você voltar, porque a sua mãe está muito triste, mas não se esqueça de comer essas uvas roxas e verdes quando você chegar ao encontro da sua mãe. A volta eu não me lembro de como eu voltei, se eu passei em algum corredor, como eu não tenho essa memória da volta, é como se ela não existisse mesmo. Eu só tenho memórias da minha chegada e da minha permanência. Agora a volta eu não consigo, não tem nada que me lembre essa volta. Só que quando eu voltei e encontrei minha mãe, assim, já estava na cama do hospital, já quando eu voltei em si do que aconteceu, eu voltei muito eufórica, como se eu tivesse tido aquele pesadelo que te acorda no meio da madrugada. Eu acordei muito, assim, assustada. Quando eu acordei, foi um pânico para todo mundo, porque verbalmente os médicos já tinham dito que eu não tinha volta, porque eu já não estava respirando, não estava respondendo os aparelhos, enfim. Não estava nada, era irreversível no meu caso. Só que estava tendo uma confusão no quarto, porque essa menina que eu encontrei no céu, assim, nesse lugar, que eu possa imaginar que seja o céu, ela foi minha colega de quarto. Então ela faleceu nesses minutos que eu estava desacordada. E aí minha mãe tentando poupar para que eu não percebesse que a colega tinha falecido, enfim. Foi quando eu pedi minha mãe para poder falar com a mãe da criança. E minha mãe disse assim: Vicky, agora não é momento e tal. Eu falei: mãe, mas eu preciso falar porque ela me deu um recado. E minha mãe ficou: uai, como assim? Porque Vitória não sabe que ela não saberia que ela tinha falecido. E aí foi quando chamou a mãe dessa criança, que estava muito, assim, lembro perfeitamente dela, muito desolada, muito chorando, enfim. Quando ela chegou no quarto, eu só dei o recado que a filha dela tinha pedido. Eu disse que ela estava bem, que ela estava com a avó dela. E pronto, foi na hora que a mulher desabou de chorar. Que ela, não sei se para ela foi um conforto, se para ela foi mais um choque. Mas eu passei aquilo que foi pedido para mim, porque foi um pedido da filha dela, né? E ela parecia estar muito feliz no céu com essa avó dela. E aí foi chegando médicos, né, para poder verificar o que estava acontecendo comigo. E aí, quando esse médico foi pedir para fazer uma bateria de exames para poder ver por que eu acordei de um coma, 15 minutos dada como morta, eu falei assim: mãe,
eu quero comer uvas roxas e uvas verdes, e elas precisam estar numa vasilha de inox. Isso era domingo, né? Então, assim, o comércio fechado, enfim, tudo fechado. Minha mãe ficou sem entender. Eu falei assim, mãe, é porque realmente eu preciso comer, porque ele pediu para que eu comesse. Nisso, o médico falou o seguinte, olha, se você for dar qualquer alimento, qualquer coisa para sua filha, vai ter que precisar de um termo, porque ela acabou de voltar, 15 minutos ligada. Então, assim, a gente tem que fazer uma bateria de exames, enfim. Minha mãe assinou o termo, minha mãe confiou em mim e assinou o termo, e deixou que eu fosse comer essas frutas. Então, minha mãe contratou, na época, 8 motoboys, que são pessoas que trabalham com motos, fazendo delivery, e pediu para rodar a minha cidade inteira para procurar uvas roxas, uvas verdes, nas vasilhas de inox. E assim foi feito. Tanto que até hoje eu tenho essas 2 vasilhas de inox. E aí, o motoboy chegou, minha mãe lavou, colocou as uvas, cada uma na vasilha de inox, e me deu para comer. Eu parecia que tinha, não sei, 10 anos, 20 anos sem comer. Eu comia muito rápido. E minha mãe, ao mesmo tempo que ela parecia estar muito confiante em minha palavra, claro que dava aquele medo. Enfim, comi essas coisas. E fui fazer exames. Quando passou-se 2 horas depois, 3 horas depois de tudo isso que aconteceu, minha febre baixou. Eu comecei a suar. Quando a febre vai baixando, a gente vai suando. Então, eu comecei a suar muito, 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 muito. E a minha coloração do meu rosto, do meu corpo, em vez de ficar pálida, ficou a cor normal. Porque eu estava, pálida a ponto de estar, assim, a boca parecia que estava morta, minha mãe falava assim. E aí eu voltei a coloração do meu corpo, a febre baixou e comecei a parecer que nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse com pneumonia, como se eu não tivesse ficado 20 minutos acordada, dada como morta, assim, né, sem respirar, sem nada. E aí minha mãe falou assim, olha, eu não tenho o que dizer, além de achar que isso foi um milagre, assim. Enfim, os médicos falaram, olha, mesmo assim ela vai ficar no hospital de observação, porque o que aconteceu com ela foi grave, inclusive a colega do quarto faleceu por conta da pneumonia, então a gente vai ter que ficar olhando. Pronto, dormi no hospital. No outro dia chegou um pediatra, né, que ele atendia 2 vezes, acho que era 2 vezes por semana, que ele não era de lá não. Esse pediatra chegou a fazer visita no quarto, ele passou pelo meu quarto e falou assim, olha, os exames estavam tudo ok, ela está sem febre, as amígdalas tudo certinho, que eu tinha problema de imunidade, eu tinha garganta inflamada também, então piorava tudo certo. Então o que resta é levar ela para casa, não tem como segurar ela aqui no hospital. Mas pediu para que minha mãe sempre ficasse aferindo, medindo minha febre, né, para ver se estava com febre, enfim, tudo, passou um monte de remédio. E saí do hospital, várias enfermeiras iam no meu quarto para poder perguntar se eu tinha visto alguém da família dela, ou se eu tinha algum recado para a família dela, mas eu não tinha. Então, assim, para mim estava tudo muito novo, eu tinha 8 anos de idade, para minha mãe mais ainda. Então, fui para casa. Saí do hospital com essa experiência, assim, que para muitos, até hoje, meu pai e minha mãe às vezes ficam um pouco pensativos, e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, levei essa vasilha de inox que eu tenho até hoje comigo. Quando eu cheguei em casa, passado alguns dias, algumas pessoas iam à minha casa para poder perguntar se eu estava, pessoas do hospital, se eu já tinha tido outra experiência como essa, se eu falava com pessoas mortas, enfim, virou um caos, assim, parecia que eu era de outro mundo, enfim. Não quis comentar mais com ninguém, não comentei muito com minha mãe, não comentou com ninguém muito da família, assim, amigos, nem nada, porque era tudo muito novo e eu ficava com medo, porque, assim, para mim, até algum tempo atrás, como se eu fosse lembrar, toda vez que eu ficasse doente, eu fosse morrer por 20 minutos e ter essa experiência. Não que ela foi ruim, mas ela traz muitas dúvidas, né? Ela traz muitos questionamentos. Ok, passados, assim, 1 ano depois dessa experiência, minha mãe ganhou de uma amiga dela, sem nem saber de nada, uma mesa de vidro. E essa mesa de vidro era igualzinha à mesa que eu vi nesse jardim, né? E eu sempre pedi à minha mãe para deixar essa mesa farta de frutas, de comidas em geral, tudo. Porque foi uma visão, uma experiência que eu tive,
que era muito bonita. E para mim é como se aquele alimento fosse mesmo revigorador, sabe? Como se trouxesse algo de vários benefícios. Então eu quis deixar a mesa, até hoje eu tenho essa mania de deixar a mesa que eu estou na minha casa, no meu trabalho, assim, gosto de deixar as coisas mais arrumadas, fartas, frutas, enfim. E até hoje eu uso essa vasilha de inox, essas duas vasilhas de inox, para colocar ou frutas ou quando eu boto alguma coisa, mas elas sempre me acompanham, eu nunca consegui desligar materialmente dessas vasilhas. E essa experiência eu deixei um pouco não, praticamente ao longo da minha vida, 14 anos após isso, deixei mais trancada somente para mim e para minha família, porque foi algo assim que mudou o meu pensamento, né? Eu tenho muita memória viva disso, muita mesmo. Eu lembro perfeitamente de muitas coisas. E às vezes me traz questionamentos de por que isso, qual a missão disso, se isso existe uma missão. E essa foi a minha experiência com a EQM. É muito interessante, Victória, isso que você nos conta sobre você ter visto e brincado com essa criança nessa outra realidade, porque isso é uma espécie de prova do que aconteceu. Eu pergunto a você, naquele momento, você a reconheceu como sendo a mesma criança? Sim, porque como ela ficou comigo quase 10 dias, ela chegou, acho que um dia depois que eu estava no hospital, e a gente ficava cama a cama, e a mãe dela ficava lá, obviamente, né, com ela, minha mãe também, e como a gente não tinha mais o que fazer, apenas ficar na cama, a gente conversava muito. Minha mãe trazia brinquedos, enfim, então eu a reconheci de imediato, de ser aquela criança que estava no hospital comigo. E quando ela chegou para brincar com você teve alguma percepção de que, opa, acho que ela morreu? Não, mas parecia que nós duas estávamos em outra dimensão. Essa foi a percepção, que nós duas estávamos em outra dimensão, felizes, que lá, doentes, essas coisas não tive. Que a gente estava doente, por exemplo, não tive aquela percepção de ser aquela menina doente na terra, tive a percepção de ter uma menina leve, alegre, saudável, sabe? Foi essa percepção que eu tive. E quando ela pediu para você passar esse recado para sua mãe, você tinha uma lembrança daqui? Ou nesse momento você passou a ter? Eu senti quando ela falou a palavra mãe, dava uma sensação de agonia. É o que a mãe dela, eu acredito que era o que a mãe dela estava vivendo na terra, assim, né? Tipo, no hospital, por conta da morte dela. Mas não foi aqueles flashes do que estava acontecendo lá, não. Nesse momento, não. Ou seja, ela veio brincar com você, você a reconheceu, achou normal, não pensou muito no assunto, ela deu um recado para você e você falou, ok, tá bom, mas não pensou muito nisso. Não pensei muito. Porque lá parecia não ter isso, essa tristeza, essa doença, tudo. O corpo dela estava diferente, muito alegre. Como a gente estava muito debilitado no hospital, só deitada na cama, a gente tomava banho de pano, assim, molhando a gente. Então, eu não tive essa percepção dela, do que eu via ela do lado da minha cama. Você diz que viu outras pessoas também. Sim. Você diz que eram falecidas da sua família. Isso, parentes da parte materna. As pessoas que eu falei, elas se identificaram, assim, com o nome, e eu só lembro de uma personalidade que foi o nome Florinda. E essa Florinda era irmã da minha avó. E ela já havia falecido quando minha mãe era, tipo, minha idade hoje. Então eu nem mencionava na cena, muito menos minha irmã, ninguém. Então essas pessoas que se identificaram para mim eram pessoas da família materna minha que morreram antes mesmo de eu nascer, mas que me cumprimentaram, que falaram comigo, como se me conhecessem. E você sabia que havia um antepassado seu com o nome de Florinda aos 8 anos? Não sabia, porque não era nada comunicado. Porque quando minha mãe, hoje, quando aconteceu tudo isso, a minha mãe falou que ela tinha a minha idade. Mais ou menos a minha idade, quando Florinda havia falecido, e ela era mais jovem ainda quando essas outras pessoas, por exemplo, a avó dela, que se caso seria a minha bisavó, já havia falecido. E você comentou com a sua mãe na volta que,
Uma pessoa, Florinda, falou comigo. Isso, eu comentei que eu tinha visto algumas pessoas, e foi quando minha mãe ficou mais em choque ainda, porque eram pessoas que nunca haviam sido comentadas lá em casa, não tinha fotos também, assim, no estante, quadros de fotos, não tinha. E eu voltei com essa lembrança exatamente de... Parecia um encontro muito familiar, como se eles já me conhecessem, estariam me recebendo. E a idade das pessoas que você viu lá? Por exemplo, a avó dessa menina que faleceu, a idade que ela parecia, a idade dos outros, era sempre uma mesma idade ou parecia ser a idade com que elas tinham morrido? Apesar da idade serem pouco avançadas, eles não transpareciam velhice, não transparecia tristeza, não transparecia doença. Eram pessoas muito felizes, era muita luz, era muita alegria. Então acabavam ficando mais jovens. Mas você percebia uma idade nelas mais avançada? No caso, a avó dessa menina já parecia ser uma mulher mais velha, mas não era aquela pessoa assim, triste ou doente, ou... Não, eram pessoas mais velhas, mas que pareciam ser mais novas, pela alegria, pelo iluminado luxo, sabe? Era tudo mais leve, tudo mais bonito. Você viu o rosto de todos? Das pessoas que se apresentaram para mim, sim. E como que elas eram vestidas? Roupas claras, não havia nada escuro, não havia animais escuros. Por exemplo, cores mais fechadas, pretas, não. Elas estavam vestidas sempre de roupas mais claras, brancas, assim, mais iluminadas. E você via pessoas de várias etnias, de várias idades, dos dois gêneros? Como é que era isso? Assim, eu vi a minha família, que em caso as pessoas faleceram, eram mulheres, né? Eram mulheres mais velhas. A criancinhas eu vi menininhos também, mas adultos eu não vi homens. Pelo menos que se apresentaram para mim, que eu me lembro, não. E no caso, a avó dessa criança, mas homens eu não consegui enxergar. Quando a Florinda se apresentou a você, você se sentiu familiar? Senti, porque no primeiro contato que eu tive, é como se eles estavam me acolhendo mesmo. Era muito, uma coisa, é diferente quando alguém te cumprimenta, te acolhe, não sendo sua família. Outra coisa é quando a sua família, sentir isso, sentir ser acolhida, sabe? E eram pessoas mais velhas. Então, assim, mesmo não reconhecendo uma vida terrena, terrestre aqui, de ter tido a oportunidade de ter vivido no mesmo momento que elas, mas eu me senti tranquila, eu me senti familiarizada. É interessante que você se sentiu familiar, a Florinda, por exemplo, eu acho que até a mais pessoas, né? Ou pelo menos a mais uma pessoa, mas você não se lembrava da sua realidade aqui. Não me lembrava, mas era como se eu estivesse mesmo em família. Então, quando eu passei pelo corredor e criança, eu até comentei isso, que eu tinha muito medo por estar lá sozinha, mas quando eu vi que elas chegaram para me abraçar, para me complementar e me fazer caminhar junto, me trouxe um seio familiar, um laço familiar. Agora vamos para o início da experiência de quase morte. A primeira coisa que aconteceu, você se sentiu dormindo e de repente você estava num corredor. Isso. Com uma luz ao fundo. Era escuro e eu caminhava. Toda a minha experiência assim, de ida foi só. Eu tive experiência compartilhada quando eu estava lá, mas ir foi totalmente só. E eu me lembro que o corredor acaba e aí eu vejo, era como se fosse um túnel mesmo. E aí, quando eu chego no final, ele é todo claro, todo muito claro. Era um lugar muito azul, verde, amarelo. Tinha um jardim lindo, enorme. E animais, mas não eram animais igual aos nossos. Eram animais que voavam, sabe? Eram animais estranhos que voavam. Não era estranho de feio, mas era estranho porque eu nunca vi e nunca nem vi até hoje esses tipos de animais. Eu já vou chegar nos animais, mas eu queria perguntar sobre o túnel. Você via alguma coisa nas paredes laterais? Nada, era totalmente escuro mesmo, muito escuro. E você se sentia andando, não flutuando? Andando, eu sentia andando, era passos mesmos. Cheiro de alguma coisa? Não, totalmente. Era escuro, silencioso e
andando mesmo. Não tinha nada que me tirasse a atenção, não tinha nada que tivesse ao redor, nada. Você sentiu que demorou para chegar nessa luz? Não, foi um passo normal. Foi indo, foi clareando, foi quando veio toda a luz, quando finalizou. E quando você chegou nesse espaço maravilhoso, com o sol, com os animais estranhos, você já via também as pessoas no meio dos animais? Elas vinham se aproximando. Não era ninguém como se estivesse na porta me esperando, não. Elas iam se aproximando de mim. E os animais não se aproximaram? Não, eles estavam voando ao redor. Eles voavam. Os animais pareciam todos de um mesmo tipo ou eram tipos diferentes de animais que você nunca viu aqui? Assim, o que eu mais me identifiquei a ficar olhando, porque eu achei aquilo, uau, bonito e nunca vi, eram animais voando, mas eu não tinha uma percepção se eram todos iguais ou se eram diferentes. Mas o que mais me chamava a atenção eram animais que estavam voando, mas não eram aves, não. Eram animais diferentes, não eram feios, não eram. Mas eram diferentes de tudo que eu já vi na minha vida. Causou estranheza como causaria estranheza você enxergar um cachorro voando, por exemplo? Isso, exatamente. E eles tinham asas ou voavam sem asas? Asas, tinham asas. E de que cor eles eram? Claras, era como se fosse, não seria um bege, mas também seria aquele branco. Não posso dizer, era uma cor neutra, uma corzinha bege, assim, mas não é aquele brancão também, não. Era uma cor mais bege, assim. Eram todos claros. Então você viu o céu era como aqui? É, azul, muito azul, muito azul. Era aquela coisa muito, tudo era muito iluminado, tudo era muito brilho. Você via flores? Um jardim muito bonito de flores, flores brancas. Você sentia cheiro de flor? Não, cheiro eu não cheguei a sentir, mas era um local muito florido, muito bonito, muito cuidado. E quanto à audição? Você ouvia por telepatia? Não, eu ouvia vozes mesmo, a voz mesmo, era muito presente, era muito forte, firme. Você sentia estar pisando no chão também? Eu me lembro que eu estava descalça, não exatamente pisando, não seria a palavra, mas era como se eu tivesse... Era liso embaixo, era bom de se pisar, era bom de se comunicar, era bom de se conectar com aquilo. Mas pisar, voar não, enfim, não nada disso, mas era aquela pisada boa, leve, mais tranquila, como se eu estivesse bem relaxada, assim, ao pisar, sabe? E você sentia que você tinha corpo e você via o seu corpo nessa experiência? Olha, eu me lembro de estar com um vestido muito simples, um vestido, não, era como se fosse não posso dizer, era bege e ele me cobria, mas eu estava descalço, não via tipo braço, essas coisas, não olhava muito assim para mim, mas eu lembro que eu estava de vestido. Você sabia que estava de vestido mesmo sem você olhar para ele, é isso? Sabia, era porque como se a minha visão para cima eu conseguisse detectar essa parte aqui de baixo. É como se eu sabia que eu estava de vestido claro. Mesmo na brincadeira com a sua amiguinha? Isso. Você não viu nada do seu corpo? Não, nada, tipo, de braço, de pé. Não consegui. Você era um ponto de vista. É. Algumas pessoas comentam que quando você está nessa dimensão, você não sente que você precisa virar um rosto para olhar para uma coisa que seja de um lado ou para uma coisa que seja do outro lado. Você tinha isso? A visão é muito ampla, porque quando você está olhando para cá, então você que também expandisse. Então, quando eu chego naquela parte iluminada no final do corredor, é literalmente tudo, parece que tudo se resume à minha frente, sabe? Como se atrás não existisse nada. É como se tudo estivesse à minha frente. Tá, e você enxergava tudo ao mesmo tempo? Tudo. Inclusive em cima e embaixo? Em cima era quando eu só olhei para cima quanto os animais, mas não ficava olhando muito para cima. E para baixo era a grama mesmo, era o jardim, mas eu não ficava olhando muito. A minha visão mesmo sempre se focava para frente mesmo. Você sentia que simplesmente era uma visão potencializada, muito maior do que aqui? Isso.
Mas você mantinha a percepção de que atrás não tinha nada? Não. Para mim, atrás ficava como se fosse aquele corredor escuro. Então, para mim, tudo se resumia daqui para frente. Então, lateral, não tinha fundo. Eu não tenho essa lembrança de ter virado, não tenho essa lembrança de ter tido alguma coisa atrás de mim, não tive essa lembrança. Em nenhum momento você teve vontade de olhar para trás para ver se estava escuro mesmo? Não tive. Tanto que talvez isso responda também o motivo de não lembrar minha volta, né? O motivo de? Não lembrar minha volta, como foi minha volta, né? Por quê? Porque eu nunca tive interesse de olhar para trás dessa experiência. E quando eu volto para o hospital, pro meu corpo, assim, eu não tenho lembrança de voltar. Fora a Florinda, teve mais alguém que tenha dito o nome para você? Não, nome não. A senhora que chegou junto com a criança, ela também falou com você? Ela se apresentou como sendo a avó? Ela se apresentou como a avó da menina. E aí que a criança passou a falar com você? Exatamente, ela chegou junto, né? Foi chegando e ela já veio brincando comigo. A gente já brincou como se tivesse, assim, na verdade, como se a gente se conhecesse há muito tempo. Criança, né? Então, a gente brincou muito. A gente corria, voltava, corria, voltava. Mas teve uma hora que a brincadeira parou e foi quando ela me deu o recado. E não tive mais contato com ela frente a frente nessa experiência. E quando é que surgiu o ser grande? Então, depois que eu tive essa experiência com essa menina e ela me pediu para falar para a mãe dela, eu fui caminhando. Essa caminhada eu já fiz mais sozinha, já não tinha mais ninguém. Por onde que você caminhou? Para frente, era sempre para frente. E era um jardim, continuava tudo igual? Tudo jardim, era a mesma visão. É como se não existisse outro cenário para aquilo. E também continuava tendo os animais voando e as pessoas em volta? Sim, e aí foi quando eu não vi chegando, eu só vi que esse ser estava ao meu lado, e gigantesco. Eu não conseguia ver o rosto, então eu só vi do pescoço para baixo, mas era alto ou alta, roupas brancas e muita luz. O corpo emanava muita luz desse ser. Então não tinha a identificação de rosto, não tinha. Era um ser que emanava muita luz, muita mesmo. Você falou alto ou alta, quer dizer, você não pôde perceber o gênero? Não tive como não tenho como afirmar, porque do pescoço para cima era totalmente inacessível. Mas ele falou com você? Sim, falou comigo. Mas era uma voz, apesar de ser uma voz mais puxada para o masculino, eu não posso ter essa certeza. Todo ter visto o rosto, sabe? E foi quando pegou em meu braço e foi caminhando comigo. Essa caminhada foi totalmente silenciosa, não teve, assim, mais conversas. Como é que ele pegou no seu braço? Como é que é isso? Assim, pegar e me caminhar junto com ele, sabe? Ali, caminhando. Silêncio. E aquele mesmo cenário. Animais voando. A Florinda não acompanhou? Não. Todo mundo que eu tive experiência ficou para trás. E aí foi quando eu avistei uma mesa gigantesca de vidro. Só tinha mesa gigantesca de vidro. Naquele cenário de Gramado? Isso, naquele cenário de Gramado mesmo. Tudo se resume nesse cenário mesmo. Essa mesa, ela estava muito farta de comida. Era uma mesa muito farta de comida, muitas frutas. E um livro, era um livro gigantesco e grosso, sabe? Um livro antigo, parecia um livro antigo, aquelas folhas marrom, sabe? Era um livro antigo, que estava aberto. Ah, ele estava aberto? Ele estava aberto, era um livro aberto, mas eu não tive contato de conteúdo, ou não tive contato com ele, só sei que era um livro muito grande. Mas você teve uma sensação do que seria aquele livro? Falando hoje com a idade que eu tenho, talvez um livro da vida, não sei, mas naquela idade eu não tinha não. Mas hoje poderia, não sei se seria um livro da vida. Mas esse livro estava aberto. O que seria o livro da vida? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Victoria. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida,
ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?